Flávio. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Deixa eu iniciar compartilhando aqui a tela da apresentação que vamos fazer ao longo do curso. E para mim é uma satisfação estar aqui podendo fazer essa parceria com a TI Exames pela primeira vez. Vamos esperar que seja a primeira de muitas vezes, né, Flávio? E como o Flávio bem disse, a gente vai falar hoje sobre a ISO 27701-2025, publicada no finalzinho do ano passado, no mês de outubro, meio do mês de outubro, e falar sobre como auditar essa norma, como que funciona uma auditoria de sistema de gestão baseado nessa nova norma. Eu estou chamando de nova porque houve aí essa atualização dos requisitos da norma, né? Me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é François Martineau, apesar do nome, não sou francês, tá? Sou mineirinho de nascimento, criado em Manaus e morador de Curitiba há 15 anos. E eu trabalho com sistemas de gestão já há muitos anos, né? Pelo menos 30 anos aí como profissional de sistemas de gestão e já estive em todas as cadeiras, né? Já fui gerente da qualidade de empresa que tinha sistema de gestão da qualidade certificado, já fui auditor de certificador internacional por muitos anos e nos últimos 8 anos aí conduzindo junto com minha sócia uma empresa de consultoria, auditorias e treinamentos em sistemas de gestão. Já tive a oportunidade de trabalhar em centenas de projetos aí, tanto no Brasil quanto no exterior, e já percorri esse Brasilzão aí de norte a sul, de leste a oeste, fazendo auditoria de sistema de gestão por certificadora, né? Atualmente o meu foco é nessas normas que a gente chama de normas voltadas para empresas de tecnologia, né, principalmente. Então, a ISO 27001, 27701, continuidade de negócios 22301, 42001, recentemente publicada, né, de gestão de inteligência artificial e assim por diante, né? A auditoria de certificação, por exemplo, na ISO 27001 já fiz mais de 100. Se a gente pensar que tem menos de 400 empresas certificadas, já rodei uma boa estrada nesse caminho aí, né? E como o Flávio disse, esse é o meu meio, né? A gente trabalha com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? E vou tentar passar para vocês essa experiência que a gente tem de estar no mercado em diferentes empresas, em diferentes organizações, implementando e certificando esses sistemas de gestão, né? O que nós vamos aprender hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a própria norma, os conceitos dela e a sua estrutura, o papel do auditor, né? As responsabilidades de auditor e as competências necessárias para que você possa fazer uma boa auditoria. O processo de auditoria em si, como ele funciona, como ele é planejado, como ele é executado, né? Como deve ser reportado a uma auditoria. E as qualificações de um profissional que queira atuar como auditor, né? E o caminho para essa qualificação. Por que que esse tema, privacidade, ele está importando tanto atualmente, né? Em primeiro lugar, porque hoje a legislação de privacidade ela está presente em mais de 140 países. É um tema que nos últimos anos ganhou relevância, especialmente depois ali da pandemia, em que as pessoas e empresas migraram para o mundo digital em massa. E, ao mesmo tempo que se migra para o mundo digital por conveniência e facilidade de se fazer negócios, né? Com isso vem os riscos, e os riscos incluem riscos de segurança da informação e riscos à privacidade das pessoas, né? Certificar um sistema de gestão pode ser um caminho para estar em compliance com essa legislação, né? Não existe uma certificação de que alguém atende à legislação. Inclusive, no Brasil, a ANPD já se manifestou várias vezes dizendo que, olha, não existe uma certificação LGPD, né? O que existe é uma abordagem que você possa implementar para se aproximar aquilo que a lei exige, e a ISO 27701 possibilita, então, que você tenha um sistema de gestão de privacidade que pode estar alinhado ao que a legislação determina, né? E essa revisão recente da norma foi justamente com esse foco de transformar esse sistema de gestão num sistema que pode ser certificado de forma independente, porque muitas organizações desejam certificar apenas o seu sistema de gestão da privacidade. No entanto, isso não significa que você não vai ter uma abordagem de segurança da informação dentro da ISO 27701. Essa foi a grande mudança, né? Ela virou uma norma independente,
Mas para que ela possa ser uma norma independente, ela precisa abordar minimamente controles de segurança da informação associados aos controles de privacidade, porque a gente bem sabe, e a própria legislação, a LGPD, especifica isso, você precisa ter um programa de segurança da informação que te permita gerenciar os riscos de segurança e privacidade atrelados aí aos seus processos e ao seu negócio. Ok, pessoal? Bom, qual é a diferença entre estar em conformidade legal e estar em conformidade com a norma, né? A gente tem aqui alguns pontos, né? Conformidade com a norma significa que a gente tem um sistema de gestão certificável, que, portanto, pode ser avaliado por uma organização independente que vai dizer se você atende ou não aqueles requisitos e emitir com isso um certificado que você pode apresentar para as partes interessadas, demonstrando que você atende minimamente aos requisitos normativos de privacidade, né? É uma certificação voluntária, ou seja, as empresas certificam se elas quiserem certificar. Normalmente, as iniciativas de certificação, elas vêm ou por interesse da própria organização, de querer demonstrar que ela está em conformidade, ou muitas vezes por pressão de alguma parte interessada, por exemplo, como os clientes da organização, né? Cada vez mais os clientes da organização querem ter certeza de que estão operando com empresas que podem demonstrar um nível adequado aí de segurança e de privacidade, né? A norma diz o que fazer, não como fazer. Os requisitos, eles são genéricos e cada organização decide como vai abordar o requisito dentro do seu sistema de gestão. Empresas que têm processos similares entregando produtos idênticos podem ter sistemas de gestão completamente diferentes entre si, dependendo da abordagem que cada organização decidir adotar, né? Como eu disse, isso aqui, um sistema de gestão, ele é auditado por organismo de certificação e você pode ter o seu certificado reconhecido internacionalmente. Eu disse pode ter porque isso não é automático, né? Depende da certificadora ser acreditada, depende ela estar vinculada a um esquema de reconhecimento internacional de certificação, mas em vias gerais, você tem essa possibilidade de que o seu certificado seja reconhecido em diferentes países, né? O que é uma grande vantagem caso a sua organização tenha clientes localizados no exterior, por exemplo. Quando a gente fala de compliance legal, especialmente aqui no Brasil, a gente está falando de atender os requisitos da legislação. No Brasil, por exemplo, a própria LGPD, né, a Lei 13.709, e a GDPR, no caso da União Europeia, né? Você tem outras legislações que estão surgindo, mas as que hoje são, vamos dizer, as mais rígidas ou as mais completas são essas, né? Eu tenho que atender, eu não tenho escolha, independente de eu ter uma certificação ou não. Qualquer organização tem obrigação de atender à lei, e não vale só para a LGPD, vale para qualquer legislação em vigor no país, né? E ela também diz o que fazer, não diz como, né? Ela diz que você precisa ter o atendimento aos artigos da lei. Em algumas situações, com os regulamentos que a NPD tem publicado recentemente, você chega até em alguns comos, né? Como, por exemplo, na hora de nomear o DPO da empresa, a resolução da NPD é muito clara em dizer como isso deve ser feito, né? Ah, tem que ser um termo que tem que conter tais informações, assinado pelo representante legal da empresa, e etc. e tal. É fiscalizada, né? O cumprimento da lei é fiscalizado pela NPD, portanto, não é uma certificação, mas eu estou sujeito a ser fiscalizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que virou agência, não é mais autoridade, né? E sanções administrativas podem ser aplicadas às organizações caso elas não estejam cumprindo com a lei. Então, conformidade legal é diferente de conformidade para fins de certificação. Não existe hoje um certificado de que a gente atende LGPD, mas como a certificação ISO 27701, por necessidade e por obrigação, a gente acaba tendo que incorporar os requisitos da lei no nosso sistema de gestão da privacidade. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, o que é, no fim das contas, um sistema de gestão, especialmente um sistema de gestão da privacidade da informação, né? E aí são conceitos que vêm lá da própria ISO, que é a entidade que publica as normas, né? Sistema de gestão é um conjunto de elementos, né, que são interrelacionados, que você constrói para demonstrar
para as partes interessadas que você estabeleceu objetivos e está atendendo a esses objetivos. A gente está falando, portanto, de políticas, de objetivos e processos para alcançar esses objetivos que a gente definiu, né? Um sistema de gestão ele pode abordar uma única disciplina ou várias disciplinas. Por exemplo, hoje, quando a gente tem um sistema de gestão da segurança e privacidade da informação baseado na ISO 27001 e 27701, nós podemos chamar um sistema como esse de sistema de gestão integrado, caso determinados requisitos sejam atendidos para comprovar essa integração. Por exemplo, eu não preciso ter políticas separadas de segurança e de privacidade, eu posso integrá-las numa única política, né? Eu não preciso ter um procedimento de gestão de incidentes para a segurança e um para a privacidade. Eu tenho uma única política ou procedimento para gestão de incidentes de segurança e privacidade da informação. A integração de sistemas de gestão é importante caso você queira ter mais de uma certificação, para que você possa simplificar a gestão, né? Não faria muito sentido você ter, se a minha empresa quer se certificar em 5 normas, ter 5 sistemas de gestão totalmente apartados entre si, já que as normas compartilham os requisitos de gestão de forma quase idêntica, né? Através de uma coisa que a gente chama de HLS, High Level Structure, que é um meio que a ISO encontrou de que todas as normas de gestão que ela publica compartilhem os mesmos requisitos, os mesmos princípios, as mesmas exigências, né? Só mudando aquilo que foi específico de cada disciplina de gestão. Esses elementos de gestão incluem a estrutura da empresa ou da organização, né, funções e responsabilidades, planejamento e operação, né? Falando especificamente do sistema de gestão da privacidade, ele é um sistema que aborda a proteção da privacidade das pessoas, das informações pessoais, potencialmente impactadas pelo tratamento dos dados pessoais que é feito pelas organizações. Então, de modo geral, o grande objetivo dessa norma é garantir que as organizações demonstrem que protegem os dados pessoais que elas processam, de alguma forma, né? Ou que elas tratam usando aí a linguagem da LGPD. A gente pode simplificar a explicação de qualquer sistema de gestão olhando para essa figurinha aqui, que é muito legal, que vem lá da ISO 9001, que é a mãe de todas as normas, e que explica o sistema de gestão dentro do ciclo PDCA, né, de planejamento, execução, verificação e ação, né? Todo o sistema de gestão ele é feito para atender às necessidades de uma parte interessada ou mais partes interessadas. A principal delas que a gente conhece é o cliente, obviamente, mas existem outras. Os órgãos reguladores, por exemplo, parceiros de negócio, né, são partes interessadas no sistema de gestão que eu implemento. Isso a gente chama de contexto da organização, né? Então, eu busco entender as necessidades e expectativas dessas partes interessadas, aliado ao conhecimento que eu tenho do meu ambiente de negócio, que são o que a gente chama de questões internas e externas. Isso entra no sistema de gestão para alimentar o nosso planejamento, que é a cláusula 6 da norma. Uma vez planejado como eu pretendo atender às necessidades das partes interessadas, levando em consideração o meu ambiente de negócios, as minhas questões internas e externas, eu implemento os processos necessários, sejam eles processos de suporte, cláusula 7, ou processos operacionais, cláusula 8. Como todo sistema de gestão que estabeleceu um planejamento, e portanto aqui estão os nossos objetivos, eu preciso fazer a avaliação do desempenho, cláusula 9, para saber se eu estou executando esse sistema de gestão de acordo com aquilo que eu planejei, né? Caso eu detecte algum desvio em relação ao que eu planejei, eu vou ali para a cláusula de melhoria, o A do PDCA, estabelecer ou ações corretivas ou ações de melhoria. Caso eu não tenha tido desvios no meu planejamento, eu não preciso corrigir nada. Mas, pelo princípio de melhoria contínua, eu vou exigir cada vez mais de mim mesmo dentro desse sistema de gestão. E isso é um ciclo que se repete, né? Ele é um ciclo de planejamento, como eu disse, execução, o do PDCA, o check e o act, se repetindo a cada ciclo de gestão, a cada exercício normalmente, de modo que eu possa continuamente atender às necessidades das partes interessadas e alcançar os resultados que eu pretendo alcançar nesse sistema de gestão. E uma coisa muito legal, a gente está vendo aqui pela figurinha, que a cláusula 5 de liderança permeia
todo o sistema de gestão. Então, não há sistema de gestão sem a participação direta e o compromisso real daqueles que dirigem a organização, né? O sistema de gestão, ele é top-down, ele vem de cima para baixo, com a alta direção, dando o tom de como o sistema de gestão vai ser implementado. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos em frente. Para que eu possa implementar um sistema de gestão da privacidade da informação, o nosso SGPI, eu, portanto, devo prestar atenção e dar atenção a diversos elementos, desde liderança e comprometimento, estabelecendo os objetivos de privacidade, né? Quais são os objetivos que eu pretendo alcançar, e aí, o objetivo de atender à lei não é objetivo válido, porque atender à lei é obrigação. Aqui a gente está falando de outros objetivos, como, por exemplo, oferecer melhores experiências aos nossos clientes no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais, né? Ter uma abordagem segura para o tratamento dos dados pessoais desses clientes ou dessas partes interessadas, estabelecer ali uma política de privacidade que também dê o tom da organização sobre como ela entende as suas responsabilidades em relação à privacidade, estabelecer papéis, responsabilidades e competências dentro do sistema de gestão. Uma das competências que a gente mais conhece é a do DPO, né? A do encarregado de proteção de dados, mas pode haver outras. Eu posso ter pessoas responsáveis pela coleta e tratamento de dados diretamente, quando a gente fala de governança de dados dentro de um sistema de gestão de privacidade é um item importante. Eu posso estar falando das pessoas que são responsáveis por implementar os controles de segurança da informação na empresa e assim por diante. Uma base importante para o SGPI é a gestão de riscos, né? Dentro da cláusula 6 lá de planejamento da norma, a gente tem um processo muito bem descrito de como a gente deve, do que a gente deve fazer para implementar um processo de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos de segurança e de privacidade, né? Eu não estou falando só de riscos de privacidade, porque, como eu disse, a norma também fala sobre um programa de segurança da informação que deve ser implementado. Eu estabeleço e monitoro indicadores de desempenho baseado nos objetivos que eu defini. Então, para os meus objetivos, eu preciso monitorar indicadores que a gente chama de estratégicos, e além desses estratégicos, eu posso ter também indicadores operacionais estabelecidos nos níveis mais baixos da organização para que eu entenda se os meus processos estão sob controle do ponto de vista de gestão da privacidade. Além disso, há uma documentação mínima a ser estabelecida, a própria norma nos guia em relação a isso, quais são as informações documentadas minimamente requeridas para que eu implemente o SGPI. Eu preciso também ter requisitos atendidos de comunicação, tanto interna quanto externa, né? O que eu preciso comunicar para quem, de que meios, né? Quem vai fazer essa comunicação a respeito de temas relevantes sobre privacidade e aquilo que a própria norma determina como necessário de ser comunicado para as partes interessadas. Como todo sistema de gestão que funcione bem, eu preciso ter certeza de que as pessoas dentro da organização estão conscientes a respeito das responsabilidades dela em relação à privacidade da informação. Qualquer pessoa que trabalha em uma organização precisa estar consciente de que não se trata informação pessoal de qualquer jeito, isso não é solto, isso tem amarras. Dentro do trabalho que cada um faz, eu posso estar lidando com dados pessoais que, portanto, precisam ser protegidos, e qualquer pessoa dentro da organização pode ser um vetor, por exemplo, para causar um incidente, que depois eu vou ter que gerenciar. Então, manter as pessoas conscientes é muito importante. Dentro da nossa cadeia de valor, existem os nossos fornecedores. Eles também precisam ser parte da minha gestão de privacidade, porque muitas vezes eu compartilho com eles ou recebo deles informações pessoais que vão ser tratadas dentro do nosso sistema de gestão, né? Voluntária ou involuntariamente, a organização sempre precisa compartilhar informações que podem incluir aí as informações pessoais. Por exemplo, se a sua organização processa a folha de pagamento com um fornecedor terceirizado, esse fornecedor está recebendo informações pessoais
e algumas delas podem ser até sensíveis, né? Na hora que você manda os dados ali de funcionários, o cargo, quanto ele recebe, os benefícios, se tem filho menor de idade recebendo benefício, isso aparece no processamento lá. Então, gerir a privacidade na cadeia de valor, incluindo os fornecedores que são críticos para o negócio do ponto de vista de segurança e privacidade, também faz parte das obrigações do sistema de gestão. Por fim, a gente precisa implementar auditorias internas regulares para comprovar que todos esses elementos do sistema de gestão estão devidamente implementados, mas não só isso, né? A auditoria não verifica só o cara crachá, se eu estou cumprindo aquilo que eu disse que faço, mas também se eu estou alcançando os resultados que eu disse que ia alcançar. Já foi o tempo em que a auditoria era só para checar conformidade. A auditoria ela checa conformidade e ela checa eficácia do sistema de gestão, se eu estou alcançando os resultados que eu disse que eu ia alcançar. Ok? O sistema de gestão ele não é uma função da organização, mas ele é sustentado por várias funções, ou seja, não é um único indivíduo ou um único setor carregando o piano. As obrigações e requisitos de um sistema de gestão podem estar disseminadas, espalhadas por toda a organização. Então, não é só, por exemplo, o time de TI, não é só o time jurídico, não é só o time de privacidade, e sim qualquer processo que possa estar atrelado ao cumprimento dos requisitos da norma. Tipicamente, né, a gente vê a área de compras, área de qualificação e avaliação de fornecedor, recursos humanos, né, times de tecnologia que podem estar divididos em várias funções, né? Segurança de infraestrutura, controle de acesso lógico, segurança física, que às vezes é uma área de segurança patrimonial da empresa que vai cuidar. Então, o sistema de gestão, ele pode, e eu digo que necessariamente utiliza o trabalho de vários departamentos, vários processos, para que ele possa cumprir os requisitos da norma e, portanto, estar atendendo aos resultados planejados pela organização. Então, como tem uma observação aqui importante, a ISO não requer de você que você tenha a função A, B ou C para executar um determinado processo previsto na norma. Mas a gente acaba depreendendo, quando a gente faz a tradução do isonês para a linguagem das organizações, é que as organizações têm processos que atendem aos requisitos inerentemente, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você entrar numa empresa pegando a norma na mão e começar a olhar para os processos dela, 80% da norma está atendida, né? O que as empresas não, muitas vezes não conseguem fazer é associar o nome à figura, né? Porque o isonês é uma linguagem ali que você precisa traduzir para a realidade da organização. Mas muitas vezes e é comum que as organizações já atendam aos requisitos normativos, mesmo sem saber que estão fazendo isso. Tá? Tudo bem. Quais são os benefícios que a gente tem quando a gente vai implementar um sistema de gestão da privacidade? Né? Primeiro, redução consistente dos riscos de privacidade. Eu diria mais, riscos de segurança e privacidade. Né? Por quê? Porque a norma nos obriga a ter um processo estruturado, formal, de identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos, né? Isso por si só já traz uma grande vantagem para as organizações, que é ter o reconhecimento formal dos riscos que nela existem. Toda organização tem riscos. Muitas vezes o que ela não faz é enxergar esses riscos. Um exemplo típico é o seguinte, né? A gente entra em muitas empresas e vê que elas têm lá uma política de controle de acesso sem ter feito nenhuma análise de risco. Mas por que eu faço uma política de controle de acesso? Porque o risco existe, né? Se eu não controlar os acessos dentro dos meus sistemas e aplicações, eu tenho o risco de ser invadido, eu tenho o risco de vazar informação. Então, mesmo que a organização não enxergue aquele risco, não tenha feito um mapeamento formal daquele risco, aquele risco existe. E mesmo que informalmente, a percepção do risco existe dentro da organização, senão ela não implementaria um controle. Porque, via de regra, a gente só implementa controle para mitigar risco. Não faz sentido ter um controle só por ter. A gente implementa políticas e processos para mitigar riscos. Ponto. Né?
Outro benefício é facilitar a conformidade com a legislação vigente ali de privacidade, né? Os requisitos e principalmente os controles lá da ISO 27701 estão muito alinhados com a legislação. Até porque, na época que foi publicada a GDPR, por exemplo, a ISO estava sendo desenvolvida meio que em paralelo ao desenvolvimento da lei, e os comitês, né, as pessoas se conversavam. Então, há um alinhamento inerente dos requisitos dos controles lá dos anexos da norma com a legislação vigente. A LGPD guardou muita similaridade com a GDPR, não em tudo, mas uma boa parte dos princípios ali da GDPR são refletidos na LGPD, então, portanto, isso também valida ali a aplicação da 27701 como framework para você abordar de forma organizada os requisitos da LGPD. Outro benefício é o aumento da confiança de clientes, de parceiros, de autoridades reguladoras, especialmente quando a gente opta por fazer auditoria de terceira parte ou auditoria de certificação, que a gente chama, né? A melhoria da governança dos dados pessoais e responsabilidade organizacional em relação a isso. A governança de dados, ela passa a ser um elemento estratégico para a gestão da privacidade. A governança de dados, por princípio, cuida de questões associadas à qualidade dos dados, à pertinência dos dados, à segurança aplicada aos dados, e ela precisa levar em conta, portanto, também a privacidade, o controle da privacidade associada a esses dados pessoais. Outro benefício é a padronização dos processos dentro da organização para tratar, reter e descartar esses dados pessoais que são coletados e processados pela empresa, né, ou pela organização. Isso acaba levando, por consequência, a uma melhoria nos processos de negócio, né? Processos que podem estar dispersos, que podem estar erráticos em relação ao tratamento de dados, acabam sendo trazidos para uma abordagem organizada e estruturada do tratamento de dados pessoais. Outro ponto legal é a resposta mais rápida e eficaz a incidentes que eventualmente ocorram envolvendo dados pessoais. A gente sabe que a NPD, por exemplo, tem um processo estabelecido de comunicação e registro dos incidentes envolvendo violação de dados. Dentro do sistema de gestão, isso também é previsto dentro dos controles de segurança e de privacidade. E, portanto, com essa abordagem, a gente não fica batendo cabeça na hora de lidar com o incidente. A gente tem um roteiro correto, através de uma política ou de um procedimento, para gerir os incidentes que a gente eventualmente se envolva. A adoção de práticas contínuas de monitoramento e de melhoria contínua. Melhoria contínua é requisito normativo, isso significa dizer que, mesmo que você comece atendendo minimamente aquilo que a norma pede, com o passar do tempo, você vai melhorar continuamente a sua abordagem e os seus resultados em relação à segurança e privacidade. Isso é uma coisa muito legal da ISO, né? Você tem um padrão mínimo a ser seguido. Dali para baixo, você não pode vacilar. Dali para cima, é o seu planejamento de melhoria contínua que vai determinar o quanto você vai evoluir. Fortalecimento da cultura organizacional voltada à proteção de dados. E aqui esse talvez seja o segundo aspecto mais importante da norma. Para mim, o primeiro é a gestão de riscos. O segundo é fortalecer a cultura, porque sistema de gestão, segurança da informação, privacidade da informação depende de pessoas que estejam conscientes a respeito de como lidar com esses temas, né? As pessoas costumam ser descritas como o elo mais fraco da segurança e da privacidade. Eu entendo que elas são o elo mais forte, desde que a gente seja capaz de dar competência, conscientizar e fazer com que as pessoas entendam que elas são parte importante desse sistema de proteção de dados, vamos dizer assim. Não adianta nada a empresa investir milhões em tecnologia de proteção e de segurança, compra firewall, compra sistema de inteligência, CIEM, compra XDR, EDR, e se as pessoas, na hora que recebem o e-mail, clicam lá no phishing, né? Então, conscientização
extremamente importante para dar eficácia a qualquer sistema de gestão de segurança e de privacidade. Ok? Então, a gente tem ali uma série de elementos que são importantes para a gente estar de olho. Inventário de dados pessoais, os direitos dos titulares que a gente tem que reconhecer e prover meio de atendê-los, estabelecer a documentação através de políticas e procedimentos, avaliar os riscos, responder a eventuais incidentes e gerenciar eventuais violações de dados que aconteçam dentro da organização. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, já que a gente falou dos princípios gerais aqui, falar um pouquinho agora das normas da família 27.000, incluindo a 27.701, né? Talvez vocês já tenham lidado com isso aqui, né? Mas a ISO, o que que é a ISO, afinal de contas, né? Por que que ela é importante? A International Organization for Standardization, ela é uma organização sem fins lucrativos, que surgiu ali no pós-Segunda Guerra Mundial, Europa arrasada, mundo arrasado, né? O pessoal começou a perguntar o seguinte: bom, como é que a gente pode, nesse esforço de reconstrução, conversar de forma homogênea, né? Foi aí que surgiu a iniciativa de começar a padronizar a abordagem do conhecimento humano através de normas. Então, a ISO publica normas em qualquer área do conhecimento que você imaginar. São mais de 24.000 normas publicadas desde quando ela foi fundada lá em 1947. Hoje, mais de 160 países participam da ISO, representando mais de 95% da economia mundial. Então, ela é uma entidade representativa, né? E como é que as entidades, como é que os países participam da ISO? Através dos seus organismos nacionais de normalização. No caso do Brasil, por exemplo, é a ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem direito a voto lá nas comissões da ISO. A ISO trabalha através de comitês que discutem as normas, chegam no consenso sobre como a norma deve ser publicada, e aí sim, depois de várias fases, né, a norma é publicada. Então, só para rapidamente comentar, quais são as fases de publicação de uma norma ISO? Existe uma fase que a gente chama de CD, Committee Draft, que é um primeiro draft, o primeiro rascunho da norma que é publicado e circulado internamente. Depois vem o que a gente chama de DIS, Draft International Standard, que é um estágio um pouco mais avançado de discussão. Chega-se no que a gente chama de FDs, Final Draft International Standard, até que você publique a norma. Então, não é uma coisa que é feita rapidinho, né? Uma norma pode levar anos para ser discutida e publicada. Normalmente, os ciclos de revisão das normas são a cada 5 anos, né? Então, a cada 5 anos, a ISO revisa uma norma que ela publicou de conhecimento. Às vezes, o ciclo é mais demorado. Por exemplo, na 27.001, a norma era de 2013 e só foi renovada em 2022. Então foram 9 anos ao invés de 5, né? Muito bem. Essas normas podem ser utilizadas por organizações do mundo inteiro para estabelecer ali, entre outras coisas, os seus sistemas de gestão. Então, aquilo que eu faço no Brasil não vai ser diferente daquilo que vai ser feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Japão, uma vez que a organização decida voluntariamente adotar uma norma ISO de sistema de gestão, ok? A família 27.000 da ISO, que é a que trata de segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, ela é composta de diversas normas, né? Tem várias aqui, né? Eu não vou falar de todas, mas a ISO 27001 é a norma mais conhecida, é a norma que estabelece requisitos para sistemas de gestão, e aqui uma coisa, um conceito fundamental de ser entendido é o seguinte: normas certificáveis são aquelas que estabelecem requisitos. Então, se eu quero certificar um sistema de gestão da segurança da informação, eu uso a ISO 27001. Se eu quero certificar o de privacidade, eu uso a 27701. Normalmente, o final 1 se diz respeito a normas que são certificáveis, tá? Quando a gente fala de diretrizes, diretrizes não são auditáveis. Diretrizes são orientações sobre como implementar requisitos que estão normalmente estabelecidos nas normas certificáveis. Então, isso aqui é fundamental de se entender pelo seguinte: não se cobra em auditorias o atendimento a diretrizes, se cobra o atendimento a requisitos.
Você pode implementar uma ISO 27001, por exemplo, ignorando completamente a existência da ISO 27002. Você não é obrigado a seguir as diretrizes ali estabelecidas, embora elas possam te dar um tom, um caminho a seguir para implementar os controles, por exemplo, né? Bom, dentro da família 27001, o dicionário de segurança da informação é a ISO 27001, é a norma de vocabulário, conceitos, terminologia, né? Então, ISO 27000. Requisitos: 27001, 27701 que nos interessam, né? Segurança da informação, privacidade da informação. A 27006, por exemplo, é uma norma usada pelas certificadoras e por qualquer organização que queira planejar e executar auditorias do sistema de gestão de segurança da informação, né? Normas de diretrizes, como eu expliquei, oferecem orientações sobre como interpretar os requisitos e os controles. Eu não sou obrigado a segui-las, mas elas me dão um norte, elas me dão um caminho a ser seguido, conceitualmente correto, com uma abordagem adequada, né? Então, por exemplo, a 27002 explica como atender aos controles de segurança da informação lá do anexo A da ISO 27001. A 27003 me esclarece a interpretação dos requisitos de gestão da 27001, ou seja, cláusulas de 4 a 10, que a gente vai ver daqui a pouquinho. 27 mil aqui não está, 27.016, 27.017, 27.018, mas são normas que orientam, por exemplo, segurança da informação para o uso de serviços em nuvem e privacidade no uso de serviços em nuvem, e assim por diante, né? Você pode ter também guias específicos para setores e guias de controles específicos, né? O que nos interessa quando a gente fala de auditorias de sistemas de gestão são as normas de requisitos. 27001, por exemplo, e no nosso caso específico hoje, a 27701. Publicada, portanto, lá em outubro do ano passado, ela teve como grande novidade a separação dela da ISO 27001, portanto, ela não está mais vinculada à ISO 27001. Isso é uma vantagem para organizações que queiram implementar um sistema de gestão da privacidade, mas que não queiram implementar um sistema completo de segurança da informação. A gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Essa norma define requisitos e orientações para implementar o SGPI. Sempre que a gente olhar na norma a conjugação do verbo dever, né? A organização deve implementar uma política de privacidade, a organização deve realizar auditorias internas, né? Isso significa que eu tenho lá uma obrigação a ser cumprida, né? É aí que está o requisito. O requisito está na conjugação do verbo dever, né? Eu devo cumprir os requisitos que são declarados com essa conjugação do verbo dever, né? Eu posso ter, como eu disse, a certificação independente a partir de agora, a partir de 14/10/25. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que isso afeta as empresas já certificadas, as que querem se certificar, né? Basicamente, o que que aconteceu, né? Nós tínhamos antes a ISO 27001/2013, que tinha lá os 114 controles de segurança potencialmente aplicáveis às empresas. Com base na ISO 27001, tínhamos a ISO 27002, que esclarecia a interpretação dos controles do anexo A da ISO 27001, ou seja, guia de como implementar, embora não seja obrigado a seguir. E essas duas normas serviram de base para que a ISO publicasse a ISO 27701 em 2019, a primeira versão da norma. Ela foi uma norma que tinha uma extensão para os requisitos da ISO 27001 e uma extensão dos controles de segurança aplicados à privacidade, né? Então, ele detalhava o que você esperaria ter num controle de segurança para que ele também atendesse a conceitos de privacidade. A gente tinha, portanto, 114 controles de segurança na cláusula 6 da norma, que se referiam à ISO 27002, ok? Mas eu já disse, né? Isso não podia ser auditado, porque são diretrizes. Embora eu tivesse
a cláusula 6, declarando os 114 controles de segurança, uma certificadora, por exemplo, não podia auditar a cláusula 6. Tá? Eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho. O que eu tinha de adicional na norma, e aí veio a novidade com a versão 2019, foram os controles específicos de privacidade. 31 controles para controladoras de dados pessoais, o anexo A, e 18 controles para operadores de dados pessoais, anexo B. Então, isso aqui, para fins de certificação, é o que importava, tá bom? Além da cláusula 5, que eu vou falar daqui a pouquinho, que era a cláusula de extensão dos requisitos da 27001 para privacidade. Então, evoluindo nessa conversa, né? A ISO 27001, na versão 2019, expandia os requisitos e diretrizes da 27001 e da 27002, naquelas versões de 2013, né? Então, eu tinha ali, como eu disse agora há pouco, a seção 5 da norma, que são os requisitos de segurança, os requisitos de um sistema de gestão de privacidade aplicáveis a 27001. Então, a extensão que era auditável era essa. Eu podia auditar essas cláusulas aqui, né? Do contexto até melhoria. Então, são as cláusulas auditáveis, além dos anexos, né? Anexo A e B, que era auditável. As diretrizes da 27002, seção 6 da versão antiga da norma, estendiam orientações sobre como aplicar os controles de privacidade aos controles de segurança da antiga ISO 27001, né? Então, era uma extensão da 27002, falando sobre como interpretar, no contexto de privacidade, os controles de segurança. Mas, de novo, eu não podia auditar isso aqui. E essa foi uma das razões pelas quais a ISO separou agora a 27701 da 27001 e omitiu completamente qualquer menção a 27002 na nova versão da norma. Gerava muita confusão. Eu tive embates com auditores de certificadora que foram em clientes meus auditar a ISO 27701 querendo cobrar a cláusula 6. Eu falei, opa, 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 não. Isso aqui você não pode me cobrar. Conversa lá com a área técnica da sua certificadora que você vai ver que isso aqui não é auditável, porque são diretrizes, não são obrigações a ser cumpridas. Então, em auditoria de certificação, o que podia ser cobrado na versão 2019 era o atendimento à seção 5, que estendia os requisitos de gestão da 27001, e os anexos A e B, que são normativos e estabeleciam os controles de privacidade da informação. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos em frente. Então, isso aqui é um conceito importante, né? Tinha muita confusão na hora de fazer auditoria, de certificação, de auditor que, por alguma razão, foi mal treinado, né, e queria cobrar o atendimento disso aqui dentro de auditoria de certificação. Não pode, não podia e continua não podendo, né? Isso aqui ainda está vigente porque a 27701 vai valer até 2028, então isso continua valendo para as empresas que já são certificadas nesta versão da norma. Então, isso aqui é um ponto de atenção, né? O auditor de certificadora não pode cobrar nada além do atendimento à seção 5 e aos anexos A e B. O resto é diretriz, diretriz não é certificável. Em 2022, né, recentemente até, a 27001 e a 27002 foram atualizadas também, né? Então, houve uma reorganização dos controles de segurança, que eram 114 e passaram a ser 93. Aparentemente diminuiu o número de controles, né? Mas na verdade até aumentou, porque esses 114 que viraram 93, teve muito controle que foi mesclado, né? Você tem controles que eram 4 controles separados, viraram um só. E nós tivemos 11 controles adicionais de segurança que não existiam na versão 2013, né? Então, tem lá controle novo, por exemplo, Threat Intelligence, né? Inteligência contra ameaças. Não tinha na versão 2013. O controle novo é segurança da informação no uso de computação em nuvem, né? Lá não existia, passou a existir, é o A523, né? Então, houve essa reorganização de controles de segurança da informação
que passaram a ser descritos em quatro domínios ou quatro categorias, né? Organizacionais, controles de pessoas, físicos e controles tecnológicos. Apesar de parecer menos controle, na verdade, houve expansão de controles, porque nenhum foi excluído. E por causa disso, finalmente, no ano passado, a 27701 foi publicada, né? No dia que a norma foi publicada, eu fui lá e no site da ISO e comprei ela em franco suíço, né? Então, desembolsei lá uma grana para ter acesso imediato à norma e entender o que que havia mudado, né? Não é fácil, não. Franco suíço é uma moeda forte, viu? Digo para vocês. Bom, uma vez publicada a norma, a grande diferença, como eu comentei, é que ela passou a ser uma norma independente, né? Eu antes necessariamente precisava ter a ISO 27001 para me certificar na 27701. Isso agora mudou, né? Então, o que que eu tinha antes? Eu tinha uma extensão de requisito diretrizes para gestão de privacidade baseada nos 114 controles antigos, que não eram auditáveis, mais os 49 controles específicos de privacidade, esses sim, auditáveis. Na nova norma, a gente mantém as cláusulas de 4 a 10, que são as cláusulas que a gente chama de cláusulas de gestão, requisitos de gestão. Eu tenho que obrigatoriamente aplicar todas essas cláusulas agora, porque eu passo a ter obrigação de atender a todas elas, embora, de novo, se eu já tenho a versão antiga atrelada a 27001, isso continua valendo, né? Eu tenho, portanto, o sistema de gestão independente. Não preciso mais da 27001. O que que eu tenho agora, né? Eu tenho 29 controles de segurança da informação. Então, dos 93 que a ISO 27001 tem, a ISO pensou o seguinte, cara, o que que eu preciso minimamente atender para dizer que eu tenho um programa de segurança da informação dentro de um sistema de gestão de privacidade? Então, dos 93 que estavam lá na ISO 27001, foram trazidos para a nova norma 29 controles. Inclusive, vocês vão ver, se tiverem oportunidade de ler tanto a 27701 quanto a ISO 27001, que o texto dos controles é exatamente o mesmo. Você tem lá, por exemplo, um controle chamado direitos de acesso, que lá na ISO 27001 é o A518. Aqui na ISO 27701, não lembro de cabeça, mas é o A3 alguma coisa, né? O texto é exatamente o mesmo, né? A organização deve ter um processo para conceder, revisar e revogar direitos de acesso, blá, blá, blá. O texto é exatamente o mesmo. Então, eu chamo isso aqui de versão zipada do anexo A da ISO 27001, né? Foi trazido para cá 29 controles considerados essenciais para um sistema de segurança dentro de um sistema de privacidade da informação. Então, na nova norma, requisito de gestão de 4 a 10, 29 controles de segurança e exatamente os mesmos controles de privacidade que tinha na versão anterior. Isso aqui é uma coisa legal, não mudou nada. Os 49 controles de privacidade que existiam antes continuam sendo exatamente os mesmos. Então, para quem já tem a versão atual certificada, eu não preciso me preocupar em modificar a abordagem dos controles de privacidade, ok? Porque eles são exatamente os mesmos, mudou só a indexação dele, né? Que eu tinha antes lá o A73 alguma coisa, agora eu vou ter o A1 não sei o quê, o A2 não sei o quê. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Muito bem. Período de transição para a versão 27701, embora ainda não tenha sido publicado oficialmente as regras de transição, o que a ISO faz é tipicamente conceder um período de transição de 3 anos. Ou seja, quem já tem a certificação na ISO 27701-2019 terá 3 anos para fazer a transição para a versão nova da norma. De novo, essa regra ainda não está oficialmente publicada, mas isso é o que tipicamente acontece nas transições da ISO, tá? Essa atualização afeta dois grupos principais. Quem já é certificado e, portanto, vai ter que fazer a adaptação do seu sistema de gestão, e aquelas organizações
que desde já querem partir do zero para a implementação de um SGPI com base na nova versão, podem fazer isso desde já, não tem problema. Quem já está certificado vai ter que fazer a revisão do seu sistema de gestão, possivelmente revisando alguma documentação, revisar a declaração de aplicabilidade, porque obviamente a indexação dos controles mudou, e fazer o seu programa de auditoria interna para se adequar à nova estrutura. De novo, quem já é certificado pode parecer que vai ter muito impacto, mas não vai, porque se você desejar, você vai poder continuar utilizando a 27001 como suporte para 27701. O que eu quero dizer? Imagina o seguinte: as certificações agora são independentes, mas a empresa já tem a 27001 e quer manter a 27701 separada. Eu posso referenciar, por exemplo, a declaração de aplicabilidade da 27001 para dizer dentro do meu SGPI que os meus controles de segurança estão implementados através da ISO 27001. Então, eu posso usar desse artifício para manter o meu sistema de gestão válido utilizando as duas normas, desde que com cuidado e respeitando certas regras, faça essa vinculação de um sistema com o outro, né? Eu vou ter dois certificados, mas eu posso aproveitar aquilo que eu já faço na ISO 27001 para atender a 27701, mas isso só vale para organizações que já são certificadas. Aquelas que querem partir do zero na 27701 vão usar lá os 29 controles que a própria norma estabeleceu ali, né? A gente fala 29 controles, mas tem nas letras miúdas ali do requisito de tratamento de riscos que outros domínios de segurança não declarados nesses 29 controles precisam ser atendidos, mas isso fica para uma outra conversa mais aprofundada. Bom, vamos lá. Qual que é a estrutura da norma que a gente resumidamente comentou agora há pouco, né? Lembrando daquela abordagem do PDCA naquela figurinha que eu passei há pouco para vocês, né? Os requisitos de gestão estão aqui, das cláusulas de 4 a 10. Contexto da organização é o requisito que determina como que a organização se enxerga em relação ao tema privacidade, olhando para as necessidades e expectativas das partes interessadas, para as questões internas e externas que podem afetar a privacidade dentro da organização, a determinação do escopo de certificação ou escopo do sistema de gestão de privacidade da informação e o sistema de gestão da privacidade da informação, que é o conjunto de processos que a organização estabelece para implementar o seu SGPI, né? Cláusula 4, estrutura da norma. Cláusula 5, liderança, é aquela cláusula que, como eu mostrei naquela figura anterior, permeia todo o sistema de gestão. Nada vai funcionar bem se a alta direção não demonstrar o seu comprometimento perante o sistema de gestão. Por isso, eu tenho as cláusulas liderança e comprometimento, política de privacidade que a gente estabelece aqui. Isso também fica para uma outra conversa mais detalhada, mas a política de privacidade que se exige no requisito 5.2 é uma política estratégica declarada em pouquíssimas linhas que nada tem a ver com a política de privacidade detalhada que a gente escreve para atender requisito de legislação. Então, são no mínimo duas políticas de privacidade que a empresa tem: a estratégica para atender cláusula 5.2 e o que eu chamo de política operacional de privacidade para atender aos critérios e controles de privacidade. E, portanto, eu também tenho dentro da cláusula liderança, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Isso aqui requer um envolvimento pessoal da alta direção no planejamento e implementação dos requisitos normativos. Não dá para implementar o sistema de gestão, como eu disse, sem esse compromisso, né? Não é uma coisa que vai de baixo para cima, é de cima para baixo. Cláusula planejamento é a cláusula que inclui você abordar os riscos de segurança e privacidade da informação, né? Então, é aqui que está a alma do sistema de gestão. A alma do SGPI está numa boa análise de riscos. Se eu não fizer isso,
o meu sistema fica capenga. Então, a principal cláusula a ser atendida é a de gestão de riscos, porque é a partir da gestão de riscos que eu determino os controles que eu vou utilizar para mitigar esses riscos. Porque eu não sou obrigado a implementar todos os 29 de segurança e os 49 de privacidade, vai depender dos riscos que eu tenho e dos requisitos que eu preciso atender. Uma vez que eu conheço os meus riscos, eu estabeleço os meus objetivos de privacidade e planos de como alcançar esses objetivos, e também planejo de que maneira eu conduzo mudanças no sistema de gestão. Então, planejamento inclui riscos, objetivos e planejamento de mudança. Isso aqui é o plano do PDCA, né? Estou na cláusula de planejamento, né? O do é estabelecer os processos de apoio e estabelecer os processos operacionais. Os processos de apoio incluem processos para gerir recursos, para gerir competência, para gerir conscientização das pessoas, para gerir comunicação e para gerir documentação. Por isso, são processos de apoio. Estes processos aqui suportam os demais processos do sistema de gestão, ok? Finalmente, chegamos nos processos operacionais, que nada mais é do que implementar os riscos, as medidas de tratamento de risco que eu identifiquei na cláusula 6. Então, a gente vai ver que eu tenho ali a cláusula de planejamento e controle operacional, eu tenho aqui a cláusula de avaliação de riscos de privacidade. Só para fazer um detalhamento, dentro do 6.1, eu tenho o 6.1.2, que também se chama avaliação de riscos de privacidade, e eu tenho o 6.1.3, que também se chama tratamento de riscos de privacidade. Aqui eu identifico e avalio os riscos, aqui eu implemento os meus planos de tratamento de risco, ok? No C do PDCA, saindo do do, que é a execução propriamente dita daquilo que eu planejei, eu vou para o check. Eu preciso saber se eu estou executando do jeito certo, se eu estou obtendo os resultados que eu tenho que obter. Por isso, a cláusula 9 está lá no C do PDCA, avaliação de desempenho. Cláusula 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. É aqui que eu estabeleço os indicadores que eu vou monitorar e como que eu vou fazer esse monitoramento. Necessariamente eu tenho que fazer auditorias internas do sistema de gestão em bases regulares, normalmente anuais, mas não é obrigatório que seja anual, mas normalmente é anual. E eu faço o que a gente chama de análise crítica pela direção, que, de novo, é a liderança que vai olhar para isso aqui e dizer: legal, tudo que eu fiz aqui está de acordo? Está funcionando bem? Então a alta direção para e pergunta: bom, está tudo funcionando como deveria? Eu estou alcançando os resultados que eu planejei? Os meus objetivos de privacidade estão sendo alcançados? A minha auditoria interna foi competente em avaliar o meu sistema de gestão, né? Quais melhorias eu posso fazer no sistema de gestão? Isso aqui quem conduz é pessoalmente a alta direção. E, por fim, o ACT do PDCA. Caso eu tenha necessidade de melhorar alguma coisa, eu tenho dois tipos de melhoria: a contínua, baseada em evolução, e a não conformidade e ações corretivas, baseada em correção, né? Uma cláusula para corrigir aquilo que não está legal, outra cláusula para evoluir a partir da base que eu já estabeleci. Fora os requisitos de gestão, eu tenho os anexos. O anexo A, que é normativo, portanto é auditável, controles para, aqui não está correto, depois a gente vai corrigir, controles para controladores de dados pessoais. Ah, não, perdão, anexo A está certo, está correto. É controle para operador, controlador e operador. Só está faltando a palavra controlador aqui, tá? O anexo B também é normativo, diretrizes de implementação, portanto, ele é auditável. Os demais anexos são informativos e, portanto, não são auditáveis. Falando especificamente dos controles de segurança e de privacidade, nós temos ali o novo anexo A dividido em três seções: A1, A2, A3. A1, os controles para controladores, são os 31 controles que já existiam na versão anterior da norma.
E os controles de operadores de dados pessoais, que são os 18 controles que também já existiam na norma, dividido nesses domínios aqui, né? Condições de coleta e processamento, obrigações para titulares de dados, privacy by design, privacy by default, compartilhamento e transferência de dados, né? Mesmo os domínios aqui para os operadores. E a novidade é o anexo A.3, segurança da informação aplicada dentro do sistema de gestão da privacidade, 29 controles de segurança que vieram, como eu disse, lá da ISO 27001, numa versão zipada para 27701. Os controles de coleta e processamento dentro do A1 incluem identificar e documentar finalidade, identificar a base legal, determinar quando e como o consentimento deve ser obtido, obter e registrar esse consentimento, avaliação de impacto de privacidade, contratos com operadores de dados pessoais, controlador em conjunto de dados pessoais e registros relacionados ao processamento de dados pessoais. Então vejam, cada grupo de controles tem lá os controles, e é aqui que a gente começa a ver o alinhamento da ISO 27701 com aquilo que está na LGPD. Então, por exemplo, quando eu falo de identificar a base legal, eu tenho lá dentro da LGPD aquelas 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais. Eu vou usar, então, o alinhamento com a lei para definir de que maneira, dentro da minha organização, eu uso esse controle para determinar as bases legais de tratamento de dados pessoais, né? Então, é aqui que está o alinhamento da norma com a legislação. E assim por diante, né? Eu não vou ler todos aqui, mas você tem lá as obrigações para com os titulares de dados pessoais, é aqui que estão os direitos dos titulares e o alinhamento disso com a LGPD. Eu tenho ali o Privacy by Design, Privacy by Default, que vai dizer, vai determinar regras para que eu limite o processamento, limite a coleta de dados pessoais ao mínimo necessário, para que eu tenha dados de qualidade e assim por diante. E eu vou ter os controles que falam de compartilhamento, transferência e divulgação, que também se alinham com a LGPD, por exemplo, quando a gente fala de transferência internacional de dados e compartilhamento de dados com terceiros, dados pessoais com terceiros. Então, anexo A1, controles para controladores de DP. Anexo B, controles para operadores de DP, que são similares a alguns controles do anexo A.1, porém, existem coisas específicas para operadores. Por exemplo, todo operador de dados pessoais precisa ter um contrato para processar dados pessoais. Aí vem lá o controle, acordo com o cliente, né? O operador de dados pessoais vai ter restrições para utilizar os dados pessoais para marketing e publicidade, porque ele não é o controlador do dado, ele não decide sobre isso, né? Então, aqui eu tenho alguns controles que são específicos para os operadores, fora aqueles controles que são comuns aos controladores. Por exemplo, cumprir com as obrigações para com os titulares de dados, arquivos temporários tem aqui e tem no A1 e assim por diante. Então, A2, controles para operadores de dados pessoais dentro dos mesmos domínios que tem para o controlador, porém com algumas modificações específicas para o operador. Os controles de segurança A3, a grande novidade aqui da ISO 27701, como eu disse, são controles que vieram da ISO 27001. Então, quem tiver curiosidade, por exemplo, o A33 aqui, Políticas de Segurança da Informação, está lá na ISO 27001, é o A51, Políticas de Segurança da Informação. A exigência do controle é exatamente a mesma. Se você botar o cara crachá, o controle é igualzinho, né? Eu olho lá para gestão de identidades, o A38, é o A515, perdão, o A516, lá da ISO 27001, né? Então, você tem os controles que estão aqui declarados na ISO 27701 terão exatamente o mesmo texto do controle equivalente lá na ISO 27001, ok? Então, você pega ali mesa limpa e tela limpa. A319, lá na 27001 é o A79, né? E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Isso facilita
para quem já é certificado, porque você não vai ter novidade em controle de segurança da informação. A abordagem que você já tem através da ISO 27001 vai ser refletida aqui. Portanto, você não precisa fazer, por exemplo, uma nova declaração de aplicabilidade para estes controles. Você poderá aproveitar aquela que você já tem na ISO 27001. Um alerta e uma novidade. Além do anexo A norma tem o anexo B, que também precisa ser considerado porque ele é normativo. Anexo normativo é auditável. Então, o anexo B me dá diretrizes de como interpretar os controles dos anexos A1, A2 e A3. Embora eu não seja obrigado a seguir, porque ele dá diretrizes de interpretação, onde é que está o pulo do gato? Como ele é um anexo normativo, embora eu não tenha a obrigação de interpretar usando as diretrizes, eu preciso demonstrar que eu fiz a leitura e que eu aproveitei aquilo que era possível aproveitar dentro do meu contexto para o sistema de gestão de privacidade. Então, eu olho para o anexo B e digo assim: olha, aqui no anexo B, eu tenho uma forma de interpretação de classificação da informação. Vamos ver o que isso está sendo pedido e se eu posso atender exatamente como a norma está pedindo. Se eu não puder, pelo menos eu fiz essa consideração. Então, o que o auditor vai cobrar numa auditoria de certificação é o seguinte: me mostre de que maneira você levou em consideração o anexo B ao desenhar os seus controles do anexo A. Né? Então, isso é a novidade que veio na esteira do que foi feito lá na ISO 42001-2023, a norma de gestão da inteligência artificial. Né? Então, isso é um ponto de atenção importante. Tranquilo, pessoal? Isso é o que a gente tinha para falar nessa introdução, nessa aula sobre a ISO 27701. A grande novidade, portanto, é que a norma se separou da 27001, trouxe dentro do anexo A os controles de segurança numa versão zipada da ISO 27001 e trouxe o anexo B como meio de interpretar a aplicação dos controles do anexo A. Eu devo demonstrar como que eu levei o anexo B em consideração ao desenhar os controles do anexo A. Muito bem. Agora, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de auditoria dessa norma, né? Como auditar? Qual é o conceito por trás das auditorias aí da ISO 27701? Primeiro, importante classificar os três tipos de auditoria de sistema de gestão que existem hoje, né? Olhando para a sua organização como alguém interessado, uma parte interessada nas auditorias de sistema de gestão, eu, como organização, posso lidar com três tipos de auditoria. A primeira delas é a auditoria de primeira parte, que é a famosa auditoria interna, cláusula 9.2 da ISO 27701. A auditoria de primeira parte é a auditoria que a organização mesma faz dentro dos seus processos. A primeira parte, portanto, é a autoavaliação ou auditoria interna. É uma auditoria que a organização faz no seu sistema de gestão de privacidade, utilizando como critérios de auditoria os da própria organização, que vão incluir a própria norma, as políticas e procedimentos que a organização estabeleceu para si e os requisitos legais e contratuais que ela tiver que atender, contratos com clientes e legislação. Então, a auditoria interna usa como critérios os critérios da própria organização, que necessariamente vão incluir a própria norma, os procedimentos, as políticas da empresa e aquilo que ela tem que atender de requisito legal e contratual. Isso é auditoria interna, auditoria de primeira parte. Como a organização ela é uma organização sujeita a relações comerciais, eu posso fazer o que eu chamo de auditoria de segunda parte, que é quando uma organização audita o seu fornecedor. Eu, como organização, posso lidar com auditoria de segunda parte de duas maneiras. Eu posso fazer auditoria de segunda parte nos meus fornecedores, ou eu posso receber uma auditoria de segunda parte por parte do meu cliente. O meu cliente pode chegar para mim e dizer assim: ó, ô François, a gente vai fazer uma auditoria na sua empresa de privacidade, beleza? Beleza. Os critérios que a gente vai usar são os critérios que eu determinar. Então, quando um cliente audita um fornecedor,
Os critérios de auditoria são os da organização auditora. Se eu for auditado, o critério de auditoria é do meu cliente. Se eu auditar o fornecedor, eu determino os critérios que eu vou usar para auditar o meu fornecedor, ok? Isso é a auditoria de segunda parte. A auditoria de terceira parte é a famosa auditoria de certificação, é a auditoria independente. É quando a organização, no interesse de demonstrar para as partes interessadas que ela atende minimamente aos requisitos normativos, contrata um organismo de certificação, um certification body, para fazer uma auditoria de terceira parte independente para fins de emitir o certificado. Então, terceira parte é uma auditoria conduzida por um organismo certificador, preferencialmente acreditado, e aí, nesse caso, os critérios de auditoria utilizados são os critérios da própria certificadora e do esquema de certificação acreditado que vai ser avaliado. Então, a certificadora vai te auditar com base na norma ISO 27701, com base nas regras de certificação estabelecidas pelo IAF e com base no sistema de gestão que você mesmo definiu, ok? Esses são os três tipos de auditoria. Interna, segunda parte que eu posso tanto receber como fazer, e terceira parte que é quando eu recebo uma certificadora independente para me avaliar. Beleza? Como que funciona este processo de certificação? Isso vale não só para a ISO 27701, mas para qualquer norma ISO certificável de gestão, tá? Você começa ali, obviamente, orçando com as certificadoras do seu interesse, para que você possa escolher a que melhor atende ao seu perfil como organização. Estabelece com essa certificadora um contrato e aí você começa o processo de certificação, optando por fazer uma pré-auditoria, se você quiser. Isso aqui não é obrigatório e não conta no processo de certificação, mas muitas certificadoras, eu acho que todas, oferecem a pré-auditoria, que é uma auditoria, não vou dizer de mentirinha, mas é uma auditoria que não está dentro do processo de certificação. Às vezes, essa auditoria é útil para que você tome contato com a metodologia da certificadora, entenda como funciona a auditoria pela ótica da certificadora, porém, qualquer resultado dessa auditoria não é levado em consideração para os passos seguintes, não faz parte do processo formal de certificação e ela é opcional, é como se fosse um gap analysis, tá? Se você tiver segurança de que o seu processo de implementação do SGPI foi bom, você não precisa contratar. Mas se você tiver qualquer receio, aí você pode contratar o Gap Analysis da certificadora, que é a pré-auditoria. Beleza? O que que vale para a certificação de fato? Começa no step 4, auditoria de certificação, que é dividida em duas fases. Uma fase que a gente chama de fase 1, a gente chama de auditoria de prontidão, realizada para checar se você está pronto para ir para a fase 2. A auditoria fase 1 é o que a gente chama também de auditoria documental. A certificadora vai avaliar se você cumpriu com os requisitos mínimos de documentação exigidos pelas normas. E, além disso, se você completou duas cláusulas lá da ISO, a 92, auditoria interna, e a 93, análise crítica pela direção. Então, para que eu esteja pronto para a fase 2, eu tenho que ter feito a fase 1, documental, mais auditoria interna, mais análise crítica pela direção. Fase 2, aí sim, uma vez que a certificadora diga para você, beleza, você está pronto para ir para a fase 2. Aí, na fase 2 é o que a gente chama de auditoria de conformidade, propriamente dita. É nesse momento que a certificadora vai avaliar se você implementou aquilo que você disse que faz, né? Aquilo que você determinou lá no planejamento, nas políticas e nos procedimentos. Ela vai avaliar se você implementou e, como eu disse antes, se isso está sendo eficaz, se os resultados estão sendo alcançados. Fase 2 é o que a gente chama de auditoria de conformidade, portanto, e aí é que a certificadora vai determinar se você vai ser recomendado ou não para certificação, né?
O final da auditoria fase 2 eu posso ter três resultados possíveis, tá? Três resultados possíveis. O primeiro resultado, eu não tive nenhuma não conformidade. Eu recebo a recomendação imediatamente na reunião de encerramento da auditoria. Resultado possível 2, eu tive não conformidades somente menores. Eu também receberei a recomendação no final da reunião de encerramento da fase 2. Então, se eu tiver recomendação, se eu tiver uma conformidade menor, eu continuo sendo recomendado imediatamente. A única situação que eu vou adiar a recomendação da certificação, resultado 3, eu tive não conformidade maior. A certificadora não recomenda imediatamente, mas isso também não é o fim do mundo, porque ela vai te dar um prazo para corrigir a não conformidade maior, vai verificar se você corrigiu e aí ela faz a recomendação. Então, mesmo no pior dos mundos, que é você recebendo uma conformidade maior, isso não é o fim do mundo. Significa só que você vai ter que deixar o champanhe guardado mais tempo na geladeira para poder estourar, né? Não vai ser no fim da reunião de encerramento, vai ser quando você corrigir a não conformidade maior. Você só não recebe a recomendação de certificação se você não tratar a não conformidade maior. Aí você vai ter que começar do zero de novo, fase um de novo, fase 2 de novo, ok? Uma vez que eu recebi a recomendação de certificação, eventualmente planejei ações corretivas para não conformidades menores que eu tive, eu recebo o certificado. Esse certificado vale por 3 anos. O ciclo de certificação é de 3 anos. E eu tenho que necessariamente fazer auditorias anuais, que a gente chama de vigilância ou manutenção. Para que eu possa manter a minha certificação valendo, eu não faço só auditoria inicial, eu faço as auditorias anuais de manutenção, e quando eu chego na quarta auditoria, eu fiz a fase um, fase 2, certificação, eu fiz a primeira manutenção anual, eu fiz a segunda manutenção anual, quarta auditoria é a recertificação, onde eu reinicio o ciclo de 3 anos de certificação. Então, este é o ciclo. Depois que eu vou para a recertificação, eu não tenho mais fase um e fase 2. Ela é uma auditoria completa do sistema de gestão, porém sem estar dividida em duas fases. Na auditoria inicial e na recertificação, todas as cláusulas e controles aplicáveis são auditados. Nas auditorias de manutenção, as auditorias são parciais. Eu escolho o que eu vou avaliar em cada auditoria anual. Eu que eu digo a certificadora, né? A certificadora escolhe o que ela vai ver em cada auditoria anual, desde que nesse ciclo de duas auditorias de manutenção eu também tenha percorrido todas as cláusulas e controles. Então é assim que funciona o ciclo de certificação, ok? Vantagens da certificação, tem muitas, né? Vou falar de algumas aqui, né? Validar de forma independente que o teu SGPI atende aos requisitos normativos, e essa validação independente tem como principal benefício a credibilidade. O que uma certificadora vende é credibilidade, portanto, tem que escolher com cuidado a certificadora com quem você vai trabalhar. Infelizmente, no Brasil, não é obrigatório que as auditorias sejam acreditadas, porém, se a auditoria não for acreditada, é igual, na minha opinião, uma nota de R$ 3, né? Não vale nada, né? A auditoria que tem valor é aquela que é acreditada, porque a acreditação é que permite que o seu certificado seja reconhecido nacional e internacionalmente, né? Então, esse é um cuidado que toda empresa tem que ter na hora de escolher a certificadora. Vem cá, meu querido, você tem a acreditação para auditar a ISO 27701? Se não tiver, é bom procurar outra. Outro benefício é o aumento de confiança das partes interessadas, dos clientes, dos parceiros, né? Já que eu não sou eu que estou dizendo que eu atendo aos requisitos, é uma terceira parte independente. Isso me abre portas para negociar com outros clientes que têm segurança da informação e privacidade como exigência para fazer negócios, né? Reduz a necessidade de múltiplas auditorias de cliente, porque a própria certificação vai servir como evidência para o cliente confiar que você tem segurança implementada, tem privacidade implementada. Isso é o que a gente orienta nos nossos processos de consultoria para os clientes. O primeiro critério de seleção de um fornecedor é: vem cá, ver se ele é certificado, né?
Se ele for certificado, você não perde mais nada. Se não for, aí você vai abrir aquele questionário de segurança e privacidade para que ele te responda. E assim por diante, tem outros benefícios aqui, né? Estímulo à melhoria contínua, alinhamento com padrões globais, fortalecimento da sua capacidade de responder a incidentes, a fiscalizações, a investigações, né? E assim por diante. São vários os benefícios da certificação para as organizações, né? E só por curiosidade, de acordo com a última pesquisa feita pela própria ISO, que é uma pesquisa que ela publica anualmente, sempre no mês de setembro, portanto, a última pesquisa disponível é de 2024, você tinha no Brasil 373 empresas certificadas na ISO 27001. Portanto, não mais que isso também na 27701. A 27701, como é uma norma atrelada à 27001 hoje, não tem uma estatística separada, ela está lá no meio. Então, a gente não sabe dizer dessas 373 certificadas na 27001, quem também tem a 27701. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você compara o número de empresas certificadas na 27, com as que são certificadas na ISO 9001, por exemplo, que é a gestão da qualidade, são quase 18.500 empresas certificadas na 9001 e você tem menos de 400 na 27001. É uma relação de 1 para 200. Então, é uma baita certificação para as empresas terem um diferencial competitivo, né? Eu digo que é uma certificação que é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Não é uma certificação que você obtém do dia para a noite, requer trabalho, requer esforço portanto, qualquer um pode conseguir, mas nem sempre consegue. Diferenças entre o auditor interno e o auditor de certificadora, né? O auditor de primeira parte e o auditor de terceira parte. A auditoria interna, ela pode ser feita tanto por funcionários da empresa quanto por auditores que ela queira contratar de fora, não tem problema, desde que os requisitos de auditoria sejam os requisitos da própria a organização. Nosso foco é identificar melhorias. Eu posso ter mais flexibilidade na auditoria interna do que na externa. Na auditoria interna, há oportunidade para discutir melhorias, há oportunidade do auditor conversar sobre, sempre no modo conceitual, sobre como melhorar as coisas, né? A vantagem é que o auditor normalmente conhece a cultura organizacional. O único requisito é que o auditor não pode auditar o seu próprio trabalho, né? É o requisito mínimo de independência e de imparcialidade. O auditor interno não pode auditar o próprio trabalho. Se eu trabalho na área comercial, eu não posso auditar o departamento comercial e assim por diante. Já o auditor de terceira parte, ele é vinculado ao organismo de certificação, ele é totalmente independente, ele vai seguir os procedimentos rígidos que são necessários para o esquema de certificação, ele não tem muita flexibilidade. Ele decide sobre a empresa estar em conformidade ou não e, portanto, através do seu relatório de auditoria, emite um parecer recomendando ou não a certificação da empresa naquelas condições que eu falei, os três resultados possíveis, sem não conformidade, só com não conformidade menor e se eu tiver não conformidade maior. Agora, o que faz no fim das contas, portanto, um auditor líder? Tanto numa auditoria interna quanto numa auditoria de certificação, eu vou ter a figura do auditor líder, que é aquele cara que comanda o time de auditoria. A auditoria normalmente é um trabalho solo, mas muitas vezes o auditor também poderá contar com um time de auditores que vai apoiá-lo, né? O auditor líder, ele lidera a equipe de auditoria, né? E ele que dá as diretrizes de atuação para o time. Ele planeja e coordena as atividades de auditoria, distribuindo o que vai ser auditado para o time de auditoria. Ele representa a equipe perante o auditado, então, quando o auditado tiver uma dúvida, quando o auditado tiver um requerimento, quando o auditado precisar de um parecer final, quem dá esse parecer, quem tira todas as dúvidas, quem fala em nome da equipe de auditoria é o auditor líder. É ele quem conduz as duas reuniões formais que uma auditoria tem: a de abertura, onde a gente apresenta o time de auditoria e os objetivos da auditoria, e a de encerramento, onde nós comunicamos os resultados da auditoria. É ele quem toma as decisões sobre as constatações de auditoria, especialmente
quando um auditor do time registra uma não conformidade e o auditado questiona, é ele quem toma a decisão final, ok? Consolidar e aproveitar e aprovar o relatório de auditoria e resolver qualquer conflito ou situação difícil que possa surgir durante a auditoria, né? Isso é cada vez mais incomum, mas ainda existem situações em que o clima de auditoria fica pesado, e aí o comportamento do auditor conta muito, né? O auditor ele precisa ser, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o auditor precisa ser um cara despido de vaidade, né? Quando a gente faz auditoria, a gente está representando um papel. O papel do auditor ele requer determinadas competências e comportamentos que podem ser incompatíveis com aquilo que você pratica normalmente. Então, se você é um cara, por exemplo, normalmente impaciente, durante a auditoria você tem que exercitar a paciência, né? E você, portanto, incorpora isso no seu papel de auditor, porque existe uma série de competências que o auditor precisa ter que podem não ser inerentes à sua personalidade, podem não ser inerentes à forma como você trabalha no seu dia a dia. Então, de novo, embora ser auditor pode ser para todo mundo, não é para qualquer um. Você tem determinadas competências que você precisa exercitar e praticar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o auditor líder é o auditor que coordena todo o processo de auditoria. Aí você pergunta para mim, mas o auditor, quando está auditando numa equipe, o auditor líder ganha mais que quem não é líder? Eu falei, não, isso aí não acontece, né? Não tem isso. Falando dessas competências para auditar, né? Basicamente, para ser um auditor ou auditor líder, tanto interno quanto líder, quanto auditor de certificador ou de empresa, você primeiro precisa ter base, primeiro o conhecimento técnico, obviamente, da norma que você quer auditar, né? Então, ISO 27701, ISO 27001, ISO 27002, né? LGPD, GDPR, outros conhecimentos técnicos, né? Se eu estou auditando 27001, é bom eu ter conhecimentos em TI, né? Se eu estou auditando a 27701, é bom conhecer bem a LGPD e assim vai. Pensamento analítico e capacidade de julgamento. O auditor ele está avaliando informações em vários meios, né? Então pode chegar informação por escrito. Eu posso estar fazendo uma auditoria remota e me apresentar informações na tela do computador. Respostas que um auditado dá verbais são evidências que você deve considerar. Então, você recebe informações de vários meios, você tem que ter capacidade de cruzar essas informações, comparar essas informações contra os critérios de auditoria, contra os requisitos que você está avaliando, para julgar se aquela informação apresentada representa conformidade, não conformidade ou oportunidade para melhoria. Então, o auditor, o trabalho dele é fazer uma avaliação e chegar a uma conclusão, que é o que a gente chama de julgamento, né? É concluir se está conforme, se está não conforme ou se há oportunidade para melhoria. Para que o auditor possa fazer o seu trabalho, a competência de comunicação é fundamental, tanto oralmente quanto por escrito. Escrever bem, conhecer bem o idioma que você está auditando, então, escrever num bom português, né? Compreender textos, né? Compreender o que está sendo apresentado para você de informação, escrever bem e falar bem, faz parte da competência do auditor. Eu diria que talvez seja a principal competência dele em relação à comunicação, né? Saber escrever bem, saber falar bem. Embora o auditor bom fale pouco, né? Por quê? A palavra auditor vem do latim, né? Auditore, aquele que ouve, né? Então, o auditor ouve muito, fala somente o necessário para que ele possa obter as evidências que ele precisa para avaliar, né? O auditor deve evitar perder tempo em discussões intermináveis, coisas que não levam a nada. Ele precisa focar, ser diligente, ser disciplinado, para que ele possa fazer o papel dele, se comunicando bem, porém ouvindo muito mais do que falando. Ele deve ser imparcial, ele deve ter um comportamento ético, especialmente nas auditorias internas. Esse exercício da imparcialidade, ele tem muito a ver com como você se relaciona com seus colegas de trabalho. Então, evitar, deixar de lado, né, deixar de lado, na verdade, qualquer diferença
que você tenha com as pessoas, declarar conflito de interesse, no limite, se você entende que você não tem imparcialidade para auditar um setor, porque você tem diferenças com a pessoa, por exemplo, e que você não vai superar aquela diferença, e isso vai influenciar o teu julgamento, vai influenciar a tua auditoria, você declara o conflito de interesse. Fala, olha, isso aqui eu prefiro não auditar, me coloca para auditar outra coisa. Nós, auditores de certificadora, somos requeridos a preencher uma declaração de conflito de interesse. Por exemplo, se eu trabalhei numa empresa, sou ex-funcionário dessa empresa e sou designado para auditá-la, e tem menos de 2 anos que eu saí da empresa, por obrigação eu devo declarar conflito de interesse, né? Então, para não prejudicar a imparcialidade da auditoria. Eu devo focar em evidências, não em achismo. O auditor trabalha baseado em evidência. E eu devo ter experiência prática em auditorias antes que eu vá auditar sozinho. Então, quando eu começo a carreira de auditor, eu começo observando auditorias. Nem audito, só observo. Depois eu faço auditorias supervisionadas, até que o auditor que está acompanhando o meu desenvolvimento diga que, beleza, eu já tenho experiência suficiente para auditar sozinho, ok? Os princípios de auditoria que precisam ser considerados, né, são 7 princípios que a norma aqui fala sobre diretrizes de como auditar sistemas de gestão estabelece. O princípio da integridade, que é eu trabalhar de forma ética, honesta e com responsabilidade. O princípio da apresentação justa, que é o reportar de maneira verídica e com acuracidade o que eu estou vendo. O devido cuidado profissional, que é o aplicar o correto julgamento na auditoria, a confidencialidade, que é a segurança da informação aplicada na auditoria, aquilo que se vê na auditoria não se fala com terceiros, fica só entre o auditor e o cliente de auditoria e a empresa auditada. A independência, que é aquilo que nós acabamos de comentar, ser imparcial, não me deixar levar por relacionamentos que eu tenho que possam influenciar o meu julgamento. Abordagem baseada em evidência, eu não faço achismos, eu só posso concluir por conformidade ou não conformidade com base em evidência. E a abordagem baseada em risco, eu planejo a minha auditoria levando em conta os riscos que eu posso ter em relação ao processo de auditoria, né? O risco de eu não chegar na empresa a ser auditado, o risco de eu ser interpelado dentro do sistema de gestão por questões que estão sendo levantadas. Então, avalio riscos do processo de auditoria. Então, 7 princípios que orientam a atuação de qualquer auditor. E qual é o mercado de trabalho para quem se forma como auditor, né? Eu posso trabalhar em consultorias especializadas em privacidade e segurança. Eu trabalho, sou gerente de projetos, como eu disse, numa empresa de consultoria lá na minha apresentação, na Bushido. Lá na Bushido, a gente tem os consultores parceiros que são formados como auditores líderes, né? E que, portanto, estão habilitados a prestar serviço. Você pode trabalhar em organismo de certificação. Para isso, você tem que ser auditor líder. Se você tem interesse em trabalhar com certificadora, 2 requisitos: formação superior em qualquer área, preferencialmente na área na norma que você quer auditar, e a formação como auditor líder. Depois, a experiência para auditar, a própria certificadora pode te prover, né? Eu posso ter empresas com programas robustos de auditoria interna que busquem auditores internos qualificados. Eu posso ter escritórios de advocacia, no caso da norma 27701, que precisam de suporte técnico na gestão de privacidade, que possam ter clientes de LGPD, por exemplo, onde o conhecimento na ISO 27701 seja útil. Eu posso ser autônomo, consultor autônomo, profissional autônomo, e a remuneração no mercado hoje gira entre 300 e 800 reais por hora para o auditor externo, né? E o mercado é um mercado crescente, é um mercado que está em expansão. A gente tem aí o crescimento da própria ISO 27001, você vê 18 mil empresas na 9001, 373 na 27001. Então, o potencial de crescimento é enorme, isso vale para 27701 também. Regulações surgindo em nível federal, em nível estadual, às vezes até em nível municipal, tanto no Brasil quanto no exterior, exigindo que as empresas se adaptem
as regras de tratamento de dados pessoais. Então, o mercado, ele é um mercado abrangente. Hoje, dos clientes que nós atendemos, a maioria tem equipe dedicada de privacidade, por exemplo. Tem equipe dedicada de segurança. Então, o mercado é um mercado abrangente desde que você consiga demonstrar essa competência, né? Embora se certificar seja um ponto básico e inicial e necessário, não é só a certificação que vai garantir que você chegue lá, né? Você vai ter que fazer isso que a gente comentou, se dedicar, estudar, não só a norma, mas também os temas que gravitam em torno dela, fazer auditorias supervisionadas até que você adquira competência para auditar sozinho e assim por diante. Beleza, pessoal? E aí, só para a gente fazer um exercício rápido, né, do papel do auditor, né? O auditor tem o papel de avaliar o sistema de gestão. E aí, vamos imaginar que a gente se depare com a seguinte situação, né? Durante uma auditoria, o gestor de TI pergunta para você, auditor, né? Você acha que deveríamos usar a criptografia AES-256 ou a RSA para proteger os dados pessoais? Qual você recomenda, né? Aí a pergunta nossa é a seguinte: o auditor deve responder a essa pergunta, por quê? Né? 2 minutinhos, acho que 1 minutinho é suficiente, né? Pense aí, eu como auditor responderia essa pergunta com sim ou com não, ou recomendaria outro protocolo de criptografia, né, para o auditado? Digam aí, pensem aí, né? Vou dar aí 1 minutinho para vocês e a gente já segue em frente. Vamos lá. Olha só, pessoal, a resposta para essa pergunta é não. O auditor não deve recomendar. Por quê? Primeiro, o papel dele é verificar a conformidade, ele não implementa soluções. Recomendar compromete a independência dele. A partir do momento que eu faço uma recomendação tão específica, eu estou comprometendo a minha independência. E eu estou dando margem para o seguinte: acontece muito em auditoria, eu já vi isso acontecer demais, né? O auditor, numa auditoria de certificação, recomendou para o auditado implementar de determinada maneira uma solução. Beleza, a auditoria acabou. Um ano depois, volta um outro auditor da mesma certificadora lá e critica a solução que foi implementada. Aí o auditado diz assim: mas foi o auditor da tua empresa que disse que era para eu fazer assim. Ó, a saia justa aí, né? Então, por várias razões, o auditor não deve recomendar. E aí, na próxima auditoria, ele estaria auditando a própria recomendação, se fosse ele o auditor que viesse ali, né? No máximo, o que um auditor pode fazer é o seguinte: é dar recomendação no campo conceitual. O que eu quero dizer, né? Às vezes o auditado vem com uma dúvida legítima e você pode recomendar conceitualmente, olhando para o requisito da norma, o que ele pode fazer. Por exemplo, no caso de criptografia, se ele vier com uma pergunta dessa, você pode responder o seguinte: olha, eu não sei que protocolo específico você pode usar, mas que seja um protocolo de criptografia forte, não aqueles ultrapassados que o mercado já não reconhece. Ponto. Você fez uma recomendação válida sem se comprometer, né? Então, dentro do campo conceitual, você até pode fazer recomendação. Outras coisas que você pode fazer é verificar se existe análise documentada da escolha, perguntar qual foi o critério usado para escolher o protocolo A ou B, sugerir que busquem um consultor para dizer qual é o protocolo específico que você deve adotar, mas jamais dar uma recomendação prescritiva, dar uma receita, dar uma recomendação de ferramenta, dar uma recomendação de solução específica, né? No máximo, agir no campo conceitual, né? Por exemplo, é muito comum, quando a gente vai auditar o requisito de ação corretiva, a empresa não cumprir todo o ritual que a norma pede. A norma pede para você registrar a não conformidade, tomar uma ação de correção, analisar a causa, implementar a ação corretiva e fazer a avaliação da eficácia da ação corretiva. Essa última parte, muita empresa esquece de fazer.
Na hora de registrar não conformidade, a empresa pergunta: mas como que eu faço essa avaliação de eficácia? Você não vai dizer como, mas vai dizer: olha, avaliar a eficácia é determinar se as ações que você implementou produziram os resultados esperados. Isso é avaliar a eficácia da ação corretiva. Então, qualquer coisa que você faça nesse sentido serve, né? Aí, a forma específica de fazer, cada empresa vai desenvolver a sua. Aí você, no máximo, conceitualmente esclarece para o auditado o que ele precisa fazer. Ok, pessoal? Simplificando como funciona um processo, um ciclo de auditoria interna ou externa, você planeja a auditoria definindo escopo e critérios, preparando a documentação de auditoria, que pode envolver checklists e outras informações, e designar a equipe que vai fazer a auditoria, tentando selecionar auditores com a competência que se aproxima o máximo daquela organização e dos processos que vão ser auditados. Você executa a auditoria coletando evidências, entrevistando as pessoas e observando a execução das tarefas, tanto presencialmente quanto remotamente, e documentar os seus achados. Documentar o achado é escrever tanto conformidade quanto não conformidade e oportunidades para melhoria, porque o relatório de auditoria não é um relatório de lista de não conformidades, é um relatório de tudo aquilo que você viu e que estava conforme e tudo aquilo que você viu que eventualmente não estava conforme ou que precisa melhorar. Você relata, portanto, classificando as constatações nesses três tipos que eu mencionei: conformidade, não conformidade, oportunidade para melhoria, elabora o relatório e apresenta os resultados. E o outro papel de acompanhar o que vem depois, normalmente não é papel do auditor, é papel do auditado, né? O auditor vai, no máximo, se for auditoria de certificação, avaliar a eficácia e encerrar na conformidade. Nas auditorias internas, não necessariamente, tá? Eu posso ter outros papéis e funções, verificando as ações corretivas, avaliando a eficácia e encerrando as não conformidades. Mas tudo isso faz parte do ciclo de auditoria. O que eu posso ter é funções diferentes cumprindo com etapas diferentes do ciclo de auditoria. Para finalizar, quase finalizando, né, as principais normas aí que apoiam o processo de auditoria: a ISO 19011, que dá as diretrizes de como auditar sistemas de gestão, é ela que a gente usa para criar procedimento de auditoria, por exemplo. A ISO 17021, que é a norma que as certificadoras usam para poder organizar o seu processo de auditoria. E a ISO 27706, que é a norma que complementa a ISO 27, a 17021, para dimensionar e aplicar as auditorias específicas do SGPI. Para auditoria interna, eu uso essa aqui, 19011. Para auditoria externa, as certificadoras usam essas duas aqui. Beleza? Tipos de constatações, eu até já adiantei esse assunto para vocês. Não conformidade, que é quando eu não atendo a um requisito, seja da norma, seja de um contrato, seja de uma legislação aplicável ao SGPI. Para as certificadoras, não conformidades podem ser maiores ou menores. A não conformidade maior existe quando eu não atendo por completo um requisito da norma. Por exemplo, a norma pede que eu defina os objetivos de privacidade da informação lá na cláusula 6.2. E eu passei batido, esqueci, não fiz, não defini nenhum objetivo. Não conformidade maior, né? Não conformidade menor. Eu defini objetivos só para ficar na mesma cláusula, mas esses objetivos são julgados insuficientes pelo auditor por várias razões, através de evidência, né? Eu estabeleci um objetivo, deveria ter estabelecido mais, mas se eu já estabeleci um, a não conformidade é menor. Não estabeleci nenhum, não conformidade maior. Só para ficar num exemplo simples, ok? Qualquer que seja o tipo de não conformidade, eu tenho que tomar ações corretivas. Isso é obrigatório. É, O que pode acontecer é que nas auditorias internas a gente não classifica não conformidade maior e menor. Inclusive na nossa empresa, lá na Bushido, quando a gente faz auditoria interna em cliente, a gente só registra não conformidade e explica para o cliente, né? Olha, nós não registramos maior e menor, mas a certificadora, sim, né? E a gente até sinaliza: se fosse uma auditoria de certificação, isso aqui seria maior.
Eu posso também registrar observações. O que que é a observação? Eu percebo que um processo está atendendo ao requisito, mas há ali uma vulnerabilidade, há ali algo que pode ser melhorado, né? Trata-se de uma situação que futuramente poderá ser uma não conformidade, gera lá uma ação preventiva, uma ação de gestão de risco, porque vulnerabilidade é risco. Ou eu posso ter uma oportunidade de melhoria. O processo até está atendendo, mas eu posso fazer melhor. Eu posso fazer de maneira mais eficiente, eu posso ser mais eficaz. Aí eu gero uma constatação de oportunidade para melhoria. Ok, pessoal? E aqui a gente dá a anatomia de uma não conformidade. Para eu escrever uma não conformidade, eu tenho que ter três elementos, não necessariamente nessa ordem, mas eu preciso ter três elementos de texto claramente identificáveis no texto da não conformidade. Qual é o requisito? A cláusula ou controle que eu estou violando? Qual é a evidência? Aquilo que eu vi que caracteriza, né, a evidência ou o fato, né, aquilo que caracteriza a não conformidade. E a declaração. Descrever de maneira clara e objetiva qual é a não conformidade. NC bem escrito significa metade do caminho para a correção. Ok? Redigir não conformidade deve ser um ato rigoroso. Auditor não registra não conformidade à toa. Você só chega ao ponto de registrar uma não conformidade quando você esgotou, junto à organização, todas as possibilidades de verificação. Não é banal. Não conformidade não é uma coisa banal, tá bom? E aqui a gente dá exemplo de como redigir incorretamente uma não conformidade e corretamente, né? Incorretamente foi evidenciado que os acessos de alguns colaboradores que deixaram a empresa recentemente não foram revogados. Por que isso está incorreto, né? Porque lendo essa não conformidade, eu não sei nem aonde começar a agir. Tá? Que colaboradores? Quais acessos? Né? É, esse recentemente é quando? Né? Então aqui está muito melhor caracterizado nessa outra redação. Foi evidenciado que os acessos dos seguintes colaboradores não foram revogados. Fulano, demitido a 32 dias, Ciclano, demitido a 45 dias. Isso contraria o item 6.2 da política de controle de acessos vigente e o controle A39 da ISO 27701/2025. E aí supõe-se que os acessos aqui são todos, porque deixando a empresa, né, eu tenho que revogar todos os acessos. Então, essa é uma diferença fundamental na hora de você redigir não conformidade. Não conformidade mal redigida até impossibilita que o auditado tome as ações corretivas necessárias, porque ele não vai saber onde agir, o que que ele deixou de atender, né? Então, a redação tem que ser clara, ok? Por fim, para que você se torne um auditor líder, há um caminho a ser percorrido, né? Conhecimento de base, entender, como eu falei, privacidade, LGPD, fundamento de segurança, um pouquinho de TI, né, a própria norma. Fazer a formação específica como auditor líder reconhecido. Normalmente são cursos de no mínimo 30 horas, mas é comum que haja cursos de 40. O da TI Exame, depois o Flávio fala qual é o curso aí, a duração do curso, que é um certificado reconhecido, né? E esse certificado reconhecido por um organismo acreditador que tenha respaldo, que tenha reconhecimento do mercado para fazer esse reconhecimento, né? E aí, a partir daí, desenvolver a experiência prática, auditar, primeiro observando auditorias, depois fazendo auditorias supervisionadas por outro auditor líder mais experiente, até que você possa se sentir confortável para auditar sozinho. Ok, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês. Flávio, por favor, pode dar continuidade aí. Maravilha, obrigado, professor François. Pessoal, eu vou dentro de. São 11 horas e 23 minutos. Dentro de uns 7 minutinhos, eu coloco o link do certificado da aula aí para vocês. Já foi liberado o PDF dos slides, então role no chat que você vai encontrar o PDF da aula. E a gente pode depois ficar uns 10 minutos. Eu sei que tem algumas dúvidas. Enquanto eu vou falando aqui, certamente o François vai dar uma olhadinha no chat, mas tem algumas dúvidas bem interessantes sobre a atuação do auditor aí que surgiu.
A gente pode abrir o microfone, mas certamente você pode depois dar um apanhado geral. Acho que você não conseguiu acompanhar o chat durante a aula, mas rola no finalzinho Não, que as dúvidas, as melhores dúvidas estão lá embaixo, bem já interessante, estou olhando tá? aqui, já estou olhando aqui. Maravilha. E aí depois a gente pode abrir um espaço para dúvidas também no microfone, tá? Pessoal, um convite rápido. Nós vamos começar uma turma de auditor da 27701, dia 2 de fevereiro. Em princípio, vai ser a única turma por ano. Ano passado, a gente só teve uma única turma da 27701. Da 27001, a gente costuma ter mais de uma turma por ano, mas da 27701 é improvável, tá? E essa formação é acreditada pela Exemplar Global, assim como outras escolas de reputação no Brasil, por exemplo, sem nenhum problema, eu gosto sempre de citar escolas que são de referência no Brasil, como, por exemplo, BSI, a QMS, a DNV, a Boreal Veritas, o Instituto Vanzolini. Existem diversas escolas de renome que você pode fazer bons cursos com bons professores, mas não caiam na falácia de fazer o curso de um único sábado de auditor líder, como acontece, eu vejo que isso acontece em São Paulo, não há a menor possibilidade de se formar um auditor líder em um único sábado. Isso daí, de uma forma bem explícita, é uma forma de enganar as pessoas. Não há possibilidade de se formar um auditor em menos de 2 semanas, que é o que a gente leva aqui, é o mínimo viável, tá? O nosso curso que vai acontecer de auditor da 27701 serão 2 semanas, todos os dias à noite. Quando é sábado, são 4 sábados, é o mínimo viável para que a gente possa ensinar o aluno em todo o conteúdo que ele precisa saber. Ele precisa saber da norma que ele vai auditar, ele precisa conhecer todos os requisitos da norma, todas as particularidades, todos os controles e a 19011. Não se forma auditor líder sem ele conhecer a 19011. Então, é sempre casado. A norma que ele vai auditar, ele precisa conhecer, como também o processo que é baseado na 19011, tá? As nossas formações, elas são vinculadas, você pode fazer avulsas, mas elas são vinculadas aos nossos programas de MBA. Eu estou mostrando aqui na tela para vocês o nosso programa de gestão de segurança da informação, que ele é voltado para formar CISOs e líderes na área de segurança da informação, e a formação de auditor da 27701 faz parte do pilar de privacidade. No nosso MBA de gestão de segurança da informação, são 6 pilares. Você pode escolher se isso te interessar, se este MBA, se essa trilha te interessar, você escolhe uma formação dentro de cada pilar. A gente considera que formar hoje um CISO é necessário que ele tenha conhecimento na área de privacidade, porque ele lida com dados e ele precisa conhecer os regulamentos. E uma forma de mitigar os riscos e atender aos regulamentos é através da 27701. Então, ele pode escolher essa formação como parte do pilar de privacidade para que ele possa completar o MBA. Ah, mas eu não tenho interesse no MBA, eu só quero fazer a formação acreditada, quero ter o certificado acreditado. Pode fazer, não há nenhum impedimento, tá? Um outro MBA que é muito comum, é muito buscado pelos profissionais que são mais ligados à parte de compliance, de, é, de DPO, Data Protection Officer, o pessoal que está envolvido com proteção de dados, é o nosso MBA em GRC, Governança, Riscos e Compliance, onde a formação de auditor da 27701 aparece como uma complementação entre as disciplinas optativas aqui nessa parte amarela, né? Aqui na parte amarela temos a 27001, mas também tem a possibilidade de você utilizar a 27701 como um complemento aqui nessa jornada, tá? São necessárias também 6 formações.
Então começa no dia 6, desculpa, no dia 2 de fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Vai ser com a professora Nani, o professor François vai aparecer em outras formações. A gente sempre costuma fazer alternância de professores, porque muitas vezes, quando o aluno já fez um curso, ele é convidado às vezes a repetir, e a gente sempre gosta de fazer esse intercâmbio, porque cada professor é único, cada professor traz uma bagagem, uma experiência, uma vida, e nunca vai ser uma aula igual a outra, por mais que um professor tenha muita experiência, ele nunca vai ser exatamente igual ao outro. As explicações são diferentes, os exemplos são diferentes. Então, aqui na Tejames, a gente gosta de fazer essa alternância de professores. A turma da 27701 vai ser com a professora Nani, em princípio está com ela, que é uma auditora também que tem décadas de experiência, tem muita didática, talvez você já a conhece de outros cursos. O François vai aparecer em outras formações, ele já está escalado para outras formações aqui. Em outro momento, talvez ele venha a ministrar cursos da 27701, mas enfim, vocês vão estar em boas mãos, porque todos os cursos que são de auditor são sempre conduzidos por auditores aqui na TI Exames, tá? Pessoal, feito isso, eu vou colocar aí para vocês o link para a emissão do certificado da aula de hoje e também, caso vocês queiram conhecer a nossa formação de auditor da 27701, o link vai aparecer aí no chat. E aí eu passo o bastão para o professor François responder as dúvidas que ele pescou aí no chat e a gente também pode abrir os microfones para vocês fazerem perguntas. Só que para essa dinâmica eu preciso que vocês utilizem o recurso de levantar a mão aqui no Zoom, tá? Vocês vão encontrar na lista de participantes ou na barra de menus um botão levantar a mão, ou vai aparecer em inglês Raise Hands, tá? Então, a gente vai liberando os microfones de acordo com a ordem em que vai aparecendo as mãozinhas levantadas aqui. E a gente vai ficar no máximo uns 10, 15 minutos, não mais do que isso, tá? Não mais do que isso, tá? Vamos lá, François, o que que você pegou aí de dúvida interessante?